capítulo de número 24. Como nós conversamos alguns dias atrás, daqui para frente alguns capítulos são longos, e esses capítulos não podem nos fazer a gente correr e a gente perder a preciosidade do que está contido aqui. Uma das coisas que eu quero pedir a você, quando você vier, você traga a Bíblia. Afinal de contas, você está na igreja. Seja digital, só toma cuidado para durante o momento você não estar com o celular aí no alto, aí toca, fica aquela situação complicada, tá bom? Provérbios hoje é o Provérbios 15, se eu corrigir, Provérbios 15, que nós vamos ver. Começa dizendo o seguinte, Provérbios 15. A resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Quem aqui já não passou por uma situação de, no trânsito, cometer um erro, e você levantou a mão, pediu desculpa na hora, e acabou ali qualquer espírito de confusão? É isso. Aqui está falando em resposta, não é? É um comportamento. E aceitar também o pedido de desculpa. Isso é comum. Se você não faz assim, o furor vem. Às vezes a pessoa está num dia não bom, brigou em casa, está doente, recebeu uma notícia de alguma coisa, etc. e tal, e a cabeça está no mundo da lua. E ela tomou uma decisão assim. Mas não é só no trânsito que isso acontece. Muito na vida familiar, conjugal. E deixa eu dizer algo a você. O local onde mais deveria ter sabedoria é onde? Aqui dentro, né? Mas nem sempre é assim. Nem sempre nossas palavras, nossos comportamentos estão cheios de sabedoria. Veja, a resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Eu já contei esse exemplo aqui, deixa eu dizer novamente, de um amigo que passou num concurso junto comigo. Era cristão. E aconteceu um fato numa operação em que, durante a situação, quase que ele e a equipe foram alvejados por um erro de comando. Todos sabiam que quem estava ali eram pessoas já próprias para aquela situação. Mas, por interesses de ego, as duas corporações deixaram de se comunicar, mas sabiam quem estava lá. Aconteceu que, no final, deu o resultado que precisava acontecer, mas quase que a equipe foi alvejada. E ele foi conversar com o superior. Falou, poxa, doutor, do jeito que as coisas foram acontecendo, a gente avisou, a gente falou, quase que a gente é alvejado, quase que a gente morre lá. Aí, a resposta de uma pessoa insensata que ocupa um cargo público. Daí você começa a pensar na sua vida também. Alguém que está numa posição de autoridade, alguém que está no nível superior, subentende, isso é teoria, né? Que essa pessoa tem capacidade emocional, capacidade intelectual, capacidade técnica para gerenciar uma crise. Qual foi a frase daquela autoridade? Se você morrer, a sua mãe recebe a sua pensão. É simples assim. Uma resposta bruta de alguém que não deveria falar assim. No meio daquela situação, houveram alguns risos. A pessoa disse assim, pô, mas se for assim, então é melhor pedir demissão e trabalhar outro emprego, porque o senhor não protege nem a vida da gente. Ele vira e fala assim, a máquina de datilografia está ali, o sulfite está ali. Faça como papel de homem e tome a sua decisão. O rapaz foi lá, pediu a demissão do serviço, foi para casa, e a gente não acreditou que aquela conversa errada gerou aonde foi parar. O agente, a autoridade, cheio de maldade, pega o documento e encaminha naquele mesmo dia para ir para São Paulo. Ele designa outra pessoa, leva esse documento hoje para São Paulo, protocole lá o pedido de desligamento dele. No dia seguinte, a pessoa volta,
refaz, cara, eu quero retirar o que eu falei. Ele pensou, o pai era doente, a mãe doente, tinha 3 irmãos pequenos, falou assim: você não fez? Está feito, já está protocolado. Tchau. E ele perdeu o concurso público. Respostas sem pensar, palavras sem pensar, geram coisas ruins. Quantas confusões já aconteceram dentro do lar, pais e filhos, marido e mulher, não é? Em cima de comportamentos assim. Eu já tive que conduzir um colega preso. Colega, ele chorava e falava: Flauzino, o que eu fiz? Falou: você fez algo que não deveria, você matou o fulano, no meio de uma discussão. Então veja o que a Bíblia fala sobre essa questão de pessoas desequilibradas ou desprovidas de sabedoria. A resposta gentil desvia furor, mas a resposta, a palavra ríspida, desperta ira. É mais fácil nós controlarmos nossas ações do que nossas reações. Verdade ou mentira? Verdade. Porque uma ação você controla, mas uma reação você não controla. Diante de algo que você poderia não ter feito, você ainda tem o domínio, mas o que vem depois que você praticou aquela ação é uma reação. Então, diante do que alguém fala, você, se entrar no jogo, você pode perder a bênção, família, emprego, ministério, oportunidades de ouro na nossa vida. Quando nós somos ofendidos, insultados, nós temos dificuldade de manter a calma, de manter a postura. Não sei quem estava aqui numa escola bíblica dos adultos, que nós fizemos uma enquete o ano retrasado, acho que foi no último ano antes da pandemia, quando a enquete nós estávamos estudando sobre fruto do Espírito, fruto, e lá tem as especificações. Foi 98% da classe dos adultos que no questionário respondeu que a coisa mais difícil para aqueles e para todos era a questão do domínio próprio. Foi unânime. Todos, eu também coloquei, respondi lá. A questão de você calar-se. A Bíblia diz que sábio é o homem que sabe se controlar no momento da sua ira. Veja que 98% de uma classe disse: eu tenho dificuldade de deixar o Espírito Santo dominar a minha vida quando eu sou provocado. Então, irmãos, partindo de uma regra básica, todos estão me entendendo, qualquer comportamento nosso fora disso aqui não é o comportamento do Espírito Santo. Falar o que vem à boca, tem gente que gosta de dizer assim, 2 pontos, abre aspas, eu sou assim mesmo. Que coisa você dizer que você é assim mesmo e quer ir para o céu, se colocar como cidadão do céu. Seja homem ou seja mulher, bate no peito e fala: eu sou assim e não vou mudar. Pois bem, não mude. Mas obrigatoriamente você vai mudar. Pode ser não para o andar de cima. De repente pode ser do subsolo. Se é que você me entende. Porque o Espírito Santo, que nos dá sabedoria, ele nos ensina a sermos controlados. Então, respostas ríspidas suscitam ira. Não sei se você já mordeu a língua, já contou até 10. Quem acha que já melhorou bastante, levanta a mão. Já. Eu já passei da categoria de sapo. Eu estou no plural, sapos, lagoas. Porque se você não fizer isso, irmão, para ser pastor, então, está lascado. Eu queria entender uma coisa. Alguém conhece um lugar na face da terra que você vai trabalhar que todo mundo é justo? Que todo mundo é educado, é honesto? Se você conhecer esse lugar, fala para nós vamos encaminhar alguns para lá, para disputar uma vaga nesse mercado de trabalho.
Porque, meu irmão, o que você vai encontrar no trânsito, na vida, na escola, faculdade, etc., etc., são pessoas de personalidades diferentes. Você vai ter que conviver com isso. Porque senão, ou você compra uma ilha, se você tem grana, e vai morar na ilha para brigar com a jaguatirica, vai brigar com a cobra, vai brigar com a capivara. Porque é assim que funciona. Se tudo que nos for feito, a gente responde na mesma hora, sem pensar, às vezes nós estamos sendo testados pelo nosso patrão, testado pelo seu pastor, testado por Deus, e a gente perdeu a chance. Então, quando nós somos insultados e nós, logo de cara, nós nos comportamos perdendo a calma, a gente demonstra ainda não estar maduro, não está preparado. A resposta ríspida suscita guerra. A resposta branda, ela desvia a fúria. E é interessante que as pessoas na vida, nós sempre teremos que escolher se nós seremos pacientes e pacificadores ou nós seremos provocadores de contendas. Sempre a escolha é nossa. Tem momentos na vida que você vai, respira, dá um pulinho em Jerusalém, passa ali por Jerusalém, dá uma passada nas regiões do Mar da Galileia, volta em espírito e fala, vai com Deus, amanhã a gente conversa. Em outras situações, você precisa dar até um tempo, porque se você for falar tudo o que você quer falar, a gente corre um grande risco de falar um pouco mais do que a verdade. E aproveitando, cala sua boca. E aproveitando, quer saber? Faz tempo que eu estou querendo falar isso. Aí abriu a porteira, aí já deu ruim. Falei, outra coisa, que você vai... pronto, já era. Perdeu a bênção, perdeu a paz, perdeu o ministério. E, geralmente, é quando você está numa semana de ceia, quando você está escalado na igreja, quando você está crescendo ministerialmente, quando você está sendo observado. Então, não se esqueça isso. A escolha é nossa. Pessoas pacientes e pacificadoras são as pessoas inteligentes. A língua, agora vai, de 2 a 4. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos despeja a insensatez. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Observam tanto os maus como os bons. Palavras suaves são árvores de vida, mas a língua enganosa esmaga o espírito. Bom, pessoas sábias falam de forma instrutiva. Já a gente consegue notar a diferença de uma pessoa sábia e de uma pessoa desprovida de sabedoria é na conversa. É quando ela abre a boca, você já começa a perceber o que vem dali, qual é a fonte que está emanando dela. As pessoas sábias são aquelas pessoas que, quando elas falam, elas conseguem trazer uma ordenação no ambiente. Elas, ainda que o caos esteja diante daquela situação, ela consegue trazer ali um equilíbrio, ela consegue trazer uma sensatez diante da situação. E fica claro, quando as pessoas são sábias e não são sábias. No momento do caos, no momento da confusão, no momento do atrito, o que vai sair da boca dessas pessoas é complicado. É provocação, é insensatez, são coisas que vão gerar desdobramento. Quantas famílias não se conversam mais por causa de uma frase não pensada? Quantos relacionamentos deixaram de prosseguir por causa de palavras impensadas? A língua. Então, você percebe que, às vezes, você precisa tomar, eu vivi isso, quando a gente ia tomar alguma decisão que implicava em correr riscos. Então, a gente fazia um briefing antes, traçava um organograma, fazia um croquis da situação do local, e para falar sobre... Entra na sala fulano, fulano e fulano.
Ah, por que não chamou eu? Ah, porque será, não? Porque no meio das palavras sábias, sai sabedoria. Ah, ó, esse caminho aqui é ruim por causa disso. Se a gente se comportar assim, pode dar nisso. Olha, presta atenção. Se a gente fizer essa resposta no relatório, isso aqui pode implicar em outras coisas. O insensato, ele fala, não, é isso mesmo, tem que falar desse jeito, assim, assim. Não, não é momento para falar isso. Essas não são as palavras certas. Não, mas a gente tem que falar. Faz favor, sai da sala um pouquinho. Deixa a gente pensar aqui. Quantos incêndios são passíveis de ser evitados pelo controle da língua? Você já percebeu que tem gente que, quando abre a boca, a gente fala, senta que lá vem B.O. É só conversa errada. É só palavra errada. Gente insensata. Você já viu gente no velório falando de jogo? Já viu? Você está aqui falando de Santa Ceia, o camarada está falando do filme que ele assistiu na série ontem, não sei das quantas. Não tem nada a ver, querido. Sintoniza a sua vida. Você está na igreja, a pessoa está fazendo um comentário de outra coisa que não tem nada a ver. Tem uma parte da ciência que diz assim, os primeiros 20, 30 minutos depois de um sermão, se você acaba de ouvir um sermão e você automaticamente liga a TV, liga o rádio, ou se distrai com outra coisa, você perde 90% daquilo que você absorveu. Então é como se terminar o culto de domingo, eu perguntasse para você, qual foi a palavra de domingo? Palavra de domingo? A gente saiu correndo aqui, não, vamos para tal lugar fazer isso, chegou em casa, ligou a TV direto, nem refletiu das coisas. Pessoas insensatas são assim, meu irmão. Nelas você não vê um comportamento de gente que provoca o crescimento da sabedoria. A gente sabe quem são as pessoas sábias pelas palavras que ela fala. Do jeito que a conversa começa a andar. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Todo mundo aqui, pelo menos quase todo mundo, tem parentes, né? Alguns são da fé, outros não. Diante de algumas situações, a gente fala assim, Jesus de Nazaré. Tem que fazer, tem que quebrar tudo. Se é comigo, eu vou lá, eu quebro, eu arrebento, eu faço, eu aconteço. Falou, não, não é por aí, santo. E alguns vão lá e fazem. E depois fica a gente para vir atrás e juntar os cacos do que sobrou. É isso que o texto está falando. Pessoas que dominam a sua língua, dominam todo o corpo. Verdade ou mentira? Alguns falaram. Por que sim, por que não? Por que você acha que quem domina a sua língua domina todo o corpo? Por que você acha? Quem controla a sua boca não vai dar ao seu corpo ações para fazer bobagem. Você não vai fazer gestos, você não vai partir para o soco, você não vai quebrar a porta do carro. Amém ou não amém? Não vai quebrar a porta da geladeira. Amém ou não amém? Você não vai quebrar copo, não vai quebrar prato. Amém ou não amém? Você não vai quebrar o perfume que você comprou de 300 conto. Amém ou não amém? Você não vai pegar o celular e vai moer na parede. Que você vai ter que comprar outro. Ah, vai ter que comprar outro. Você não vai pegar aquela foto com aquele álbum e pum, jogar. Por quê? Lembra, quem controla a sua língua, controla o seu corpo. Meu irmão, taca fogo em capim seco. Taca fogo em capim seco. Não controla mais. Um homem briguento começa pela palavra. E aqui o texto está dizendo que quem domina a sua língua, domina todo o seu corpo. Palavras de sabedoria são bálsamos de pessoa sábia. Então, diante da contenda, diante do caos, quando alguém é dotado de sabedoria, o que ele fala, acalma. Conheceu pessoas assim? Conhece pessoas assim? O couro está comendo, o pau está comendo, você está lá, você chega e só faz assim, ó. Vamos orar, antes de mais nada? Já
o ambiente já mudou. Você já sabe que... Não, que orar nada. Não, vamos orar antes de mais nada. Antes da gente apreciar alguma... Aí você começa. É sempre gostoso fazer isso em briga de marido e mulher. Por quê? Não, vamos orar. Você começa a orar. Depois de 10 minutos, os corações já estão mais ou menos aquebrantados. O espírito volta. Vamos lá, vamos indo. E se você conseguiu 1 hora de oração, você acabou o aconselhamento. Não houve mais necessidade. Por quê? Porque quando a gente age na carne. Verso 5. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas quem aprende com a repreensão demonstra prudência. Ei, irmão, esta geração que ouvia isso está indo embora. Olha que coisa interessante. Quem aceita ser repreendido cresce na vida. Verdade ou mentira? Quem aceita ser repreendido cresce. É gostoso ser repreendido? Não, não é. Para mim, não é. Mas comece a observar quem se sujeita. Essa palavra aqui, repreensão, tem a ver com ensino. Tem a ver com educar. Quem aceita ser repreendido se capacita para coisas maiores. É interessante isso. Mas aqueles que rejeitam, o tempo lhes dará a devida colheita. Por quê? Porque não aceita ser repreendido. São pessoas que sofrerão duras colheitas, porque a insensatez foi a escolha delas. Então, olha que coisa preciosa para a nossa vida. Quem despreza a instrução é insensato. Aqui está falando instrução do seu pai. É aquele que está a ascensão sobre ele, aquele que lhe dirige na educação. Mas poderia ser, por exemplo, o seu discipulador, poderia ser o seu líder, um líder de célula, poderia ser o pastor, o teu superior, gente que está vamos pensar aqui sempre do lado positivo, pessoas que estão acima da gente e que falam com a gente, vai por esse caminho. Na sua época, uma das frases que assim, na sua época era assim, hoje não é. É como se a gente não tivesse sabendo os erros que pode se cometer indo por aquele caminho. Então, normalmente, você fala assim, olha, vou dar um exemplo. Quer casar? Quero. Primeiro constrói sua carreira. Quer casar? Primeiro compra o teu imóvel. Adquire condições para você não passar aperto amanhã. Quando se inverte isso, você percebe que algumas coisas lá na frente vão trazer um outro peso, um outro desdobramento. E aqui a gente vê que quem ouve, quem aceita ser instruído, repreendido, essas pessoas, elas crescem na vida. Pessoas que rejeitam, irmão, é fato. Você vai passar 20 anos, você vai encontrar com elas e não houve crescimento. Não houve crescimento intelectual, não houve crescimento espiritual, não houve crescimento patrimonial. Vou dar um exemplo para os irmãos. Qual é a única área da Bíblia que nós podemos até orar por alguém, mas é uma ação específica dela para com Deus, para não sofrer retaliação financeira? Todo mundo sabe. Qual é? Qual é? Dizimista. Fato. Vai ter quem critique, quem fala. É fato. Olha para a vida de um dizimista fiel. Olha para a vida dele. Veja como Deus lhe prospera. Veja como Deus abençoa a sua entrada e a sua saída. Tem coisas que a gente fala assim, e agora, como é que a gente faz? Deus cuida. Não é um conselho da palavra, é. Agora, repare na vida de quem não escuta. Repare na vida de quem não escuta. Tudo que ganha vai embora. Não tem um crescimento, não tem uma evolução. Não tem nada, é uma coisa perdida. Mas vamos sair desse exemplo.
Um filho que o pai e a mãe lhe dá instrução, dizendo, olha, não quero você vivendo assim, não quero você falando isso, não quero você andando com tal pessoa. A pessoa faz. Olha lá na frente, quantos exemplos a gente tem. Pessoas que aceitam serem instruídas são as pessoas que crescem na vida. Vou te dar um exemplo bíblico. Aliás, dois. Um moço chamado Josué, que numa certa vez ele foi falar com Moisés num tom um pouco nervoso. Moisés falou para ele, por acaso agora você está sentindo ciúmes por mim? Tomara que todos fossem cheios do Espírito. Josué não levou aquela palavra para o lado ruim, não levou, fui humilhado, fui constrangido, ele aprendeu uma lição. Quem é que foi o sucessor de Moisés? Josué. Você se lembra de João Marcos, que foi uma crise entre Barnabé e Paulo. Quando João Marcos abandona a missão, aquilo foi terrível para Paulo. Paulo demorou muito tempo para aceitar João Marcos. Barnabé, passado um tempo, quis trazer João Marcos novamente para a missão. Paulo falou, de jeito nenhum. Vai, não vai, vem, não vai. Aqui não vai, aqui não vem. Resultado, Paulo e Barnabé se dividiram. Aonde poderia ter ido, a gente, só Deus sabe. João Marcos volta para Jerusalém. Quem é que põe João Marcos no colo, no sentido filosófico da palavra? O apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro trata com João Marcos, trabalha com João Marcos. Fica claro no texto que João Marcos se sujeitou a ouvir a instrução do apóstolo. Lá na frente, já nos últimos tempos, antes de Paulo sofrer o martírio, qual é o nome que Paulo pede que venha até ele? Olha, me traga a capa e me peça que João Marcos venha estar comigo. Pessoas que aceitam serem educadas, instruídas, crescem. Amém? Deixa eu dizer uma coisa. Pergunte para qualquer homem o que chama a atenção nele numa mulher. Não estou falando de beleza física. Feminilidade. Gestos de leveza. Educação. Ninguém quer casar com a mulher com a chave de roda na cabeça. Ninguém quer. Você não quer. Irmão, entenda isso, culto de ensino. Talvez seja bonito para o mundo falar gritando, falar gíria. Ah! Você fala sangue e fogo na terra, demônio. Você não espera isso. Isso não é gesto de quem tem educação. Pergunte para uma mulher o que lhe atrai num homem. Porque muitas vão por aparência, por conta bancária, não é? Depois a conta chega. Observe como ele trata seus pais, como ele lida com disciplina, com organização, com responsabilidade. Quantas vezes a gente está pontuando, ei, Tarzan, ei, Jane, vamos melhorar. Aquele bafo de leão, de gambá. Sou assim. Tá bom, depois chora. Pessoas que aceitam serem repreendidas crescem. Crescem na fé, crescem no ministério, crescem na vida emocional, na vida conjugal, na vida financeira, só cresce. Agora, a pessoa que não aceita, meu irmão, fica claro, a colheita para ela será insensatez. Verso 6. Há tesouros na casa do justo, mas os rendimentos dos perversos causam problemas. A raiz da palavra perturbação,
ela tem a ver com situações de calamidade. É isso que o texto está dizendo. Que existem certas coisas na vida, como valores, patrimônio, rendimentos, que na nossa vida vão trazer calamidades lá na frente. Jesus disse assim: do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então tem valores, tem patrimônio, tem tesouros, como diz aqui a palavra, que eles têm, conforme diz a palavra, o efeito de ser calamidade lá na frente. Agora há pouco eu conversei com um amigo de longos anos, e a gente tomamos um cafezinho rápido, e ele disse assim: Kleber, fulano, falei, a situação não está boa, tal. Ele falou, pois é. Eu falei, pois é. Algumas coisas que a gente escolhe para a vida, tipo priorizar errado, tem gosto de calamidade. Então, por exemplo, escolher pessoa errada, ou buscar aqui valores, sejam tesouros na condição de espécie de ouro, ou até mesmo patrimônio, seja diferenciado, ou até mesmo trazer para a nossa vida relacionamentos, que o texto diz da raiz dessa palavra é calamidade. Há tesouros na casa do justo, diz a palavra de Deus. Então, na nossa casa, por exemplo, na sua casa, quando você tem o Espírito Santo, você consegue, por exemplo, tomar algumas decisões e dizer assim: não, aqui em casa a gente não vai partir por esse caminho. Vou dar um exemplo simples aqui. A minha tia, uma das minhas tias, diz assim, nós estávamos sentados na mesa almoçando, e ela, numa conversa que a gente não provocou, mas saiu dela, ela disse assim: sabe, Kleber, aqui em casa a gente não aceita ouvir falar mal de pastor. Qualquer um que chega aqui, começou a falar mal de pastor, ele fala: por favor, não fale mal de pastor aqui na minha casa. Essa minha tia já perdeu o esposo, já teve problemas na vida, já perdeu o filho, mas eles são de uns valores de preciosidade, de sabedoria. Porque, irmãos, olha que coisa interessante, existem tesouros na casa do justo. Existem coisas na nossa casa que na casa do perverso não tem. Uma das coisas que você destaca que é paz. Tem tesouros na nossa casa que o sujeito aí de fora ele não sabe o que é. Ele tem dinheiro, ele tem acesso a clube, ele tem condições de viajar pelo mundo, ele tem condições de comprar tudo, mas não há paz na casa, não há equilíbrio. Então, o que o texto está dizendo para nós é: o que você tem armazenado dentro da sua casa? Aplica aqui tanto espiritual como também na vida física. O que você tem armazenado para a sua vida? O que você tem trazido para a sua vida? E o texto nos fala isso com tanta preciosidade, dizendo que é o seguinte: há pessoas que, por não refletirem sobre isso, o futuro será um futuro de inquietação. É isso que o texto está dizendo. Ninguém nunca usufrui plenamente daquilo que foi acumulado da forma de desonestidade. Então, o que a gente encontra, por exemplo? O dinheiro fácil, que vem através da desonestidade, ele vai fácil, ele é inquietação. Mas aquilo que você cava, você busca, você constrói em cima de coisas justas, isso vai trazer paz para dentro do seu lar. Então, não são poucas as tentativas do inferno de nos fazer desvirtuar. Vou dar um exemplo para os irmãos aqui na igreja. Uma certa vez, também já disse isso aqui, eu fui procurado por uma pessoa que começou a vir uns dias e, passado um tempo, ela veio me fazer uma proposta se eu não poderia fazer aquisição de um material e, em troca daquela aquisição daquele material, teria um rendimento X para a igreja. Ele faria algo pela igreja. Eu disse: meu querido, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei se você percebeu a placa que está ali na frente. Aqui é igreja, não é banco. Aqui não é bolsa de valores. Para com essa conversa. Mas a proposta era tentadora.
Veja o que a Bíblia diz, que na casa do justo há tesouros, e na casa das pessoas perversas, o futuro lhes trará inquietação. Então, preste bem atenção, querido e minha querida, com certas coisas que a gente vai permitindo, ou vai deixando que se torne, de fato, tesouros na nossa vida. Uma coisa interessante, refeição em família, só para ilustrar aqui. Refeição em família é um tesouro ou não? Você acha que celular na mão de criança, na hora da mesa, da TV, faz parte da educação, de um crescimento de valores? Faz não, querido. São tesouros. Seja um feijão com arroz e uma saladinha de alface. Glória a Deus. Vamos sentar, vamos na mesa e vamos compartilhar. Porque são momentos que nós já estudamos aqui, chamado cultura da mesa, enriquecedores, olho no olho, palavras, é compartilhar, é coração, a gente só senta à mesa com quem a gente tem afinidade. Verso de número 7. A boca dos sábios espalha conhecimento, o coração dos tolos nada tem a oferecer. O conhecimento é um bem que nós adquirimos demoradamente da vida. Não se descobre conhecimento. Quer ver um exemplo aqui? Quem aqui, se pudesse voltar atrás de algumas decisões, de 10 anos atrás, assim faria? Levante suas mãos. Olha, unânime, hein? Dá até uma ola aqui. Unânime. Porque a sabedoria a gente demora. Mas para ter sabedoria é um processo na vida também, querido. É necessário estudar, é o que você está fazendo hoje. É necessário experiência. É necessário coração aberto, porque às vezes a gente vai receber alguns não na vida, e esses não são para nos destruir, às vezes são para nos moldar, para nos abençoar. Agora, olha que coisa interessante. Pessoas tolas são fúteis, perdem tempo e não buscam sabedoria. Quanto tempo se gasta com coisas desnecessárias? Vamos lá. O lazer é importante? Importantíssimo. Importantíssimo, porque terra cansada não produz. O descanso é importante? É importantíssimo. Terra cansada não produz nada. Mas vem cá, irmão. 3 meses, 6 meses, 1 ano, 5 anos com PlayStation? Na net? No celular? Isso não é bênção. É interessante que as pessoas fúteis perdem tempo. Você pode falar com ela, sabe tudo sobre os novos jogadores da seleção brasileira. Mas se você perguntar para ela, escola dominical de domingo passado, qual foi o tema, ela não vai saber. Se você conversar com ela sobre coisas espirituais ou coisas que são produtivas, ela não sabe no que vai dizer. Não tem conversa, porque é fútil, é vazia. Tudo. Pessoas tolas não buscam conhecimento das coisas de Deus. Olha o que a Bíblia diz, que pessoas tolas não buscam conhecimento das coisas de Deus. Deixa eu fazer aqui um comentário com você, meu irmão e minha irmã. Se você se abastece apenas daquilo que lhe é ministrado aqui, na casa do Senhor, você precisa rever algumas coisas na sua vida. Você precisa rever alguns valores da tua vida. Você precisa ter o seu momento de oração. Você precisa ter o teu momento de leitura da palavra. Você precisa ler livros que te tragam amadurecimento na fé, de bons autores. Você precisa ler material, ainda que secular, mas que te tragam uma amplitude de conhecimento. Porque se você ficar o dia inteiro na frente de uma televisão, tem ou não tem o que fazer? Diz uma coisa para mim, meu irmão. Depois que a TV a cabo saiu, toma ou não toma tempo? Celular, toma ou não toma tempo?
amar? Quantas coisas poderiam ser feitas em cima de tempos perdidos? O texto está dizendo: pessoas tolas não buscam crescimento e nem conhecimento de Deus. Do pensar, do agir, do expressar, agem mundanamente. Mundanamente. Não é à toa que elas abrem a boca, saem palavras obscenas, citam versos que nunca teve na Bíblia. É um absurdo. Hoje a internet não perdoa. O que eu estou falando hoje aqui já está ecoado no mundo. Não tem como hoje uma igreja não estar atualizada nas redes sociais, não ser uma igreja que tenha isso. Agora, presta atenção. Imagine um culto transmitido ao vivo, e eu venho aqui e cito um texto como se fosse bíblico, que é uma expressão mundana. Qual é a reação daí de fora? Entende, querido? Que daquilo que a gente se enche, é aquilo que a gente vai dar. Ou seja, cada um dá aquilo que tem. Se eu gasto todo o meu tempo na frente de uma TV, na frente de um celular, conversa na rua, fofoca, só esporte, lendo coisas que não constrói, ou só dormindo, ou só brincando, ou eu gasto o meu tempo em coisas que não são tão essenciais, eu estou entrando exatamente nisso que o nosso texto aqui está dizendo. Vou repetir. Olha só. A boca dos sábios espalha conhecimento. O coração do tolo nada tem a oferecer. E é isso, querido. Exatamente. Pessoas tolas são fúteis. Sabe o que é fútil? É passar o dia inteiro. É passar a semana inteira. É passar 30 dias. É passar um ano e não houve um crescimento na vida. Algumas pessoas se aposentam e, por parar tudo na vida, elas morrem cedo. Porque, de repente, elas deram um breque na coisa e não... Principalmente aqui, ó, irmão. Aqui, ó. Se você não movimentar isso aqui, ó, isso aqui vai enferrujar de verdade. Vai trazer problemas. Pessoas que não leem são tendenciosas a ter problemas mentais lá na frente. Se você não exerce a mente, se você não lê, se você não se dedica, você terá um problema com certeza lá na frente. Se você se enche só de porcaria na sua mente, você também vai ter. Então, olha, pessoas tolas são fúteis. Porque elas pegam o tempo delas e gastam em programas que não trazem nada. Eu volto a dizer para você, você precisa tirar férias, você precisa descansar, você precisa treinar, você precisa estudar. Você só não pode levar uma vida de futilidade. Passou o tempo todo da pandemia, algumas pessoas aproveitaram e se formaram em faculdades, em nível superior. Aqui em São José tem curso técnico, da prefeitura dá, tem curso de panificação, tem curso de corte e costura, tem curso de um monte de coisa. A pessoa prefere ficar o tempo ocioso. Então, é isso que Salomão está dizendo. O livro de Provérbios é fantástico. É fantástico. Por exemplo, alguém, vou dar um exemplo. Você talvez já criou os filhos, você tem lá o seu compromisso, né? Uma irmã daquelas que apoia a obra de Deus, estão sempre aqui em oração, cuidando da obra, mas sobrou um tempo. O que você vai fazer? Você vai ficar em casa assistindo TV. Um dia, 2 dias, uma semana, um mês. Ó, ali tem um curso de corte e costura. Olha, ali tem um trabalho assim, assim, assado. Olha, aqui tem... A pessoa cresce. É isso que o texto está dizendo. Agora você percebe quando a pessoa é fútil pela conversa, pelo comportamento. E gente vazio dá o quê? Dá vazio, irmão. Não tem o que dar. E se você ficar muito, você vai acabar se contaminando. Pessoas tolas não buscam o conhecimento das coisas de Deus. É o que eu estou dizendo. Se você ficar aqui baseado apenas nas palavras de quinta-feira, apenas na palavra de domingo, pense em alguém que só vem à igreja domingo à noite, quando vem. Ou pense em alguém que vem só em culto de Santa Ceia. Como é que ele se alimenta? Como é que ele faz? Porque estar reunido aqui é bíblico.
é você se importar com as causas dos santos, é você estar perto da fogueira. Agora, pense em alguém que não faz isso. Que vida fútil é essa? É isso que Salomão está dizendo. Verso de 8 a 9. Os sacrifícios dos perversos são detestáveis para o Senhor, mas Ele tem prazer nas orações dos justos. Diga glória a Deus. Os caminhos dos perversos são detestáveis para o Senhor, mas Ele ama aquele que busca a justiça. Bom, a resenha da primeira parte é o seguinte: não se engane, é armadilha quem pensa que Deus pode receber qualquer tipo de adoração. Desde o Velho Testamento em Ageu, em Malaquias, dos profetas menores, quando Deus fala, por exemplo, através de Samuel para Saúl, diz: tem o Senhor tanto prazer que se receber sacrifício que quando se obedeça a sua palavra. Então não passa de engano a armadilha de quem pensa que Deus se pode adorar de qualquer forma. Não pode. Não é assim. Deus não está em busca de rituais. Porque se fosse em busca de rituais, bastava a gente entrar aqui dentro, fazer uma oração em voz alta, levantar as mãos e vida que segue. Não, o que o texto está dizendo é outra coisa. Deus está olhando os corações. E falando em coração, antes de Deus aceitar a nossa oração, isso é forte. Antes de Deus aceitar a nossa adoração, Ele precisa aceitar a nossa vida. Entende o que eu falei, irmão? Você entendeu no que eu falei? Por que você acha que Jesus falou: olha, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus? Porque não se pode comprar Deus com obras. Ninguém será salvo por obras, por religiosidade. Então não se pode achar que sábado é um dia, né? Sábado a casa está lotada. Ceia. Esse ritual, oh, Deus está feliz comigo porque eu vim para a Santa Ceia. Antes, lembre-se, o Senhor fala no livro de Isaías: esse povo me honra com os lábios, mas eu viro o meu rosto para não ver quando eles estão louvando. Isso é muito forte, irmãos. Isso é muito forte. Então, antes de eu começar a orar, a adorar, não está dizendo que Deus não perdoa, não está dizendo aqui no contexto da palavra, como Salomão está dizendo, que o Senhor, Ele não vai ter como misericórdia para aqueles que se arrependem. Não. Aqui está dizendo que os sacrifícios dos perversos são detestáveis para o Senhor. Fazer as coisas para Deus de qualquer jeito, vale quanto? Vou melhorar. Fazer as coisas para Deus em 20%, vale quanto? E fazer as coisas para Deus 99%, vale quanto? Nada. Fazer por fazer, vale quanto? Nada. Você percebe, o Aguinaldo já deve ter percebido isso, às vezes eu e Fernanda, que às vezes não é nada com o nosso louvor. Só estou dando um exemplo. Que um camarada pega um violão sozinho, no meio de uma multidão, e ele começa a tocar. A glória do Senhor desce. Entende como é diferente um grupo de pessoas que não estão focadas no mesmo objetivo? Você entende que a operacionalidade das coisas aqui, mesa de som, mídia, transmissão, podem ser uma armadilha na nossa vida. A armadilha é essa que nós armamos. Porque começamos a fazer por fazer. Qual é a regra da casa aqui? Que o pastor, o anjo da igreja determinou. Que se chegue uma hora de antecedência. Que se ore antes. Que passe tudo antes. Então quem chega às 7h20, 7h30 já está na desobediência. Já perdeu. Já perdeu. Mas eu estava sozinho, devia fazer.
Estou fazendo por fazer. Entende, irmãos, que a coisa pega para nós essa questão de adoração? Deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Você acha que aqueles irmãos que estão lá na porta, cuidando, quando abrem a igreja, estão cuidando da entrada e saída da igreja, eles estão adorando o Senhor? Quem acha que sim, quem acha que não? Quem está vivo aí, diga aleluia. Por que eles estão adorando o Senhor se eles estão lá fora? Mudei o tom de voz, já deu tilt na cabeça da maioria. Por que eles estão adorando o Senhor se eles estão lá fora? Vai, irmão, fala aí, me ajuda aí. Percebe que a maneira que eles estão tratando pode ser um tipo de oferta que Deus não recebe? Entende isso? Que o servir, usando aqui esse meio, pode ser aqui, como diz Salomão, uma ação de perversidade que Deus não recebe. É um chamado sacrifício de tolo. Estou fazendo porque estou escalado, por isso eu vou, por isso eu estou. Hoje eu estou no Filemão, hoje eu estou na porta, hoje eu estou escalado na mídia, hoje eu faço, mas eu já cheguei desprovido de adoração. Cheguei emburrado, cheguei virado, não fiz aquilo que tinha que fazer, mas está aí, está montado, montei a mesa, liguei os monitores, vou tocar porque, vou cantar porque... Aliás, eu vou falar hoje aqui Provérbios 15, porque eu comecei, porque na verdade perdemos a chance de uma adoração perfeita. Antes de Deus aceitar as nossas orações, repete comigo, antes de Deus aceitar as minhas orações, Ele precisa aceitar a minha vida. E eu não estou falando que Deus não aceita o pecador. Ele não aceita o pecado. Eu preciso tomar um cuidado com as coisas que eu estou fazendo, porque de repente a minha conta no céu está muito alta de coisas ruins. Por último, a adoração e adorador são inseparáveis. Repito, adorador e adoração são inseparáveis. A viúva pobre que entra no templo e Jesus está lá. Quem motivou a viúva a dar aquela oferta? Por que Jesus disse: esta senhora deu a melhor? Porque adorador e adoração são inseparáveis. Não tem como dividir isto, irmãos. Eu canto bem, prego bem, faço algumas coisas até bem, mas como adorador eu estou aquém. Me tornei um profissional da fé. Quem ainda está comigo, diga aleluia. Amém. Você concorda que se a igreja tivesse condições hoje, contratasse controladores de acesso para ficar na porta, que seria em tese a mesma coisa? Qual a diferença de contratar uma empresa para fazer o serviço lá fora e a diferença de uma escala de obreiros? Qual a diferença? Bom, do obreiro, subentende que ele vai fazer por amor. Subentende que ele vai fazer aquilo como uma forma de adorar o Senhor. Ele está feliz da vida porque ele chegou mais cedo. Ele está feliz da vida porque ele abriu o templo. Ele está feliz da vida porque ele pode colaborar para a liturgia do culto dar certo. Ela está feliz da vida porque ela chegou mais cedo para trabalhar e receber visita, ainda que não venha ninguém nos 30 dias. Ele está feliz da vida porque ele chegou mais cedo, ligou os fios, passou a câmera, buscou conhecimento, cresceu. Ele faz o melhor. Adoração e adorador são inseparáveis. Entendeu? Agora eu posso contratar um controlador de acesso. Põe ele para trabalhar lá fora, só para vigiar carro.
Eu posso dizer que ele está adorando o Senhor? Não, eu não posso. Uma igreja grande, uma igreja que tem lá 3.000 membros, as pessoas que estão lá no estacionamento, dando as boas-vindas para aquele que está chegando, as pessoas que estão na recepção da igreja, que estão cuidando dali de quem está chegando, as pessoas que estão cuidando dos banheiros da igreja na hora do culto, elas estão adorando o Senhor? Por que sim? Porque elas estão? Mas você concorda que pode ser uma armadilha? Eu pego aquele momento do culto para ficar batendo papo no banheiro. A mensagem está comendo aqui dentro. Eu estou de bate-papo lá fora. Ou porque estou segurando uma criança, ou porque eu estou escalado lá fora, ou porque eu sou porteiro lá fora, eu estou pregando aqui. E olha que tem dia que eu tenho que dar um toquinho e falar, pede para falar mais baixo. Adorador e adoração são inseparáveis. Verso de 10 a 12. Quem abandona o caminho correto sofrerá disciplina severa. Quem odeia a repreensão morrerá. A morte e a destruição nada escondem do Senhor. Quanto mais o coração humano, meu Deus. O zombador odeia ser repreendido, por isso se afasta dos sábios. Acho que nem precisaria comentar muito, mas vamos lá. Pessoas que se desviam dos caminhos do Senhor precisam ser repreendidas. Agora a questão é gostoso chamar a atenção dos outros? Quem aqui é confortável para isso? Olha, eu vou dizer uma coisa para você como pastor. É desconfortável. Eu gostaria que não precisasse. É como você que é pai e mãe, que deu à luz a uma filha, um filho, que viu ele crescer, etc. e tal, mas que você precisa, por amá-los, de vez em quando pegar com eles e chamar a atenção e colocar algum tipo de disciplina sobre eles. Ainda que você diga, olha, hoje você não vai mais naquele jogo, você não vai mais fazer isso, para você pensar no que você fez. Essa criança vai sentar, vai chorar, e às vezes você vai precisar, às vezes, como diz a Bíblia, não os educadores do mundo, você vai precisar usar a Bíblia, a luz da Bíblia, e usar da maneira correta para corrigir, sem abuso, etc. e tal. Porque não corrigir, não educar, Deus vai cobrar de você. Os filhos são herança do Senhor. Então, quem não educa, quem não traz, pode preparar a lomba, porque vai ter conta para acertar com Deus. Quando eles forem maior de idade, escolherem os seus caminhos e respeitar o lar é uma coisa. Mas fora disso, por isso, olha que lição espetacular. A gente precisa pontuar as pessoas que se afastam de Deus. Simples. Porque se a gente não faz isso, nossa obrigação está deixando de ser feita. Elas podem ouvir? Podem. Elas podem não ouvir? Também podem. Mas eu fiz a minha parte. Pessoas que são repreendidas, que estão erradas, olha o que o texto diz. Nem sempre gosta de quem as corrige. O que é melhor? Ficar do lado de quem só passa a mãozinha na cabeça e fala I love you, baby? Ou do lado de alguém que pontua, que chama atenção? E o texto diz que as pessoas não gostam de quem as corrige. Rejeitam a correção, muitas das vezes denigrem aqueles que querem lhe ajudar e lhe fazê-las crescer. Por isso o texto diz que essas pessoas vão morrer em pecado, viverão a falsa ilusão de estarem certas e geralmente se cercam de quem pensa igual a elas. É fácil. Chamou a atenção, pontuou, não quero mais perto, não ando mais junto, não quero te ouvir. E aí começa a falar mal. Pessoas assim confirmam ser tolas, pois recusa a repreensão que poderia mudar a sua vida.
Mas o texto diz que ninguém esconde algo aos olhos de Deus. Então, tudo que eu faço, tudo que eu falo e o que eu penso é impossível de esconder do Senhor. Pastor, onde está isso? No texto que você acabou de ler comigo. Pode ler. Pode ler. O Senhor vê os segredos guardados às 7 chaves. Sabe aquela coisa que eu estou ouvindo agora, eu estou dizendo, está falando, mas eu não vou fazer. Está falando, mas comigo é assim mesmo. E olha que as paredes têm ouvido. Às vezes tem. Bom, o pai está falando, a mãe está falando, a palavra de Deus está instruindo. Eu estou sabendo e estou fazendo diferente. Bom, acabei de ler no texto que o Senhor conhece aquelas coisas que estão ocultas no coração. Aos que se afastam do sábio e os odeiam, aqueles que exortam, estão atraindo para si condenação. Olha, irmãos, eu, como todos aqui, estudei primário, pré-primário, só não usei o shortinho vermelho, porque não tinha na época, mas eu já fui do pré. A minha primeira professora era Dona Didi, lá em Santos, pré-primário. Terminava correndo a aula do pré para ir para casa assistir a turma do Zé Colmeia, que começava assim, nunca vou esquecer disso aí. Chegava em casa com uma fome de leão, mãe, estou com fome, turma do Zé Colmeia. A vida passou, aliás, está passando, que ainda não fui embora, e eu encontro alguns amigos, colegas, né, que escolheram andar em companhia de quem não prestava. Trouxeram essas pessoas para a vida. Eu encontro elas de vez em quando, eu falo, meu Deus. Esse dia eu falei para a Fernanda, Fernanda, eu estou bonito. Eu estou bonito. Comparado com fulano e com fulano, eu estou um galã. Porque os caras estão velhos, derrubados, fubá velho, langanha, pau de bater em pecado. Escolhas. Muitas das vezes o meu pai, que descansa no Senhor, falou duro comigo. Sabe essa frase, a vida é dura para quem é mole? É de Pedro Vitoriano Flauzino. Meu pai, se você marcava com ele 5 da manhã, e você chegasse 5:01, ele falaria assim para você, eu estou aqui desde 4:45. O que te faz pensar que você pode atrasar? É nessa pegada. E eu ficava uma fera. Trabalhei de servente de pedreiro com meu pai, 7 anos, 6 anos de idade. Terminava de trabalhar, ele fazia assim, agora lava as ferramentas, guarda as coisas e tal. Eu falava, pelo amor de Deus. E eu ia emburrado, eu não queria, mas ele estava me forjando para ser homem. Mas alguns dos meus amigos de rua, quando muitas das vezes não tinham horário para chegar em casa, ficavam fazendo o que queriam. Alguns deles estão presos, alguns tiveram a vida ceifada pelo crime. Então, aqueles que se afastam dos sábios estão atraindo condenação. Quer um segredo para a tua vida, meu irmão? Respeite aqueles que estão sobre você e te instruem. E tem uma palavra aqui que é muito interessante, que uma hora dessa eu vou compartilhar com os irmãos. Na condição de pastor, o Salmo 133, ó qual bom e suave é que os irmãos vivem em união, é como óleo precioso que desce sobre a cabeça e a barba de Arão. Esse texto significa, Velho Testamento, que geralmente um sacerdote, ele era caracterizado pela sua autoridade, eles usavam barba. E quando se falava de unção, derramando óleo, é que capacitava aqui. E quando isso desce daqui para cá e escorre pela barba, significa altar, aquele que está pré-altar, ou ante o altar, para abençoar o povo. Pega isso. Se o óleo que está sobre o teu sacerdote não te toca mais, tem um problema. Tem um problema.
Se a unção que está sobre não te faz mais me respeitar, não reconhece mais, temos um problema, porque a unção vai permanecer. Provérbios, capítulo 15, verso 14. Os que se afastam dos sábios estão atraindo condenação para você. Então é muito perigoso quando a gente toma um caminho de se afastar de quem nos instrui. A maioria dos filhos, eu fecho esse verso, quando para de falar com o pai e com a mãe, quando perde essa linha de respeito aqui, ó, pai e mãe não é para ser amigo. Pai, é autoridade. Mãe, é autoridade. Você, o que é você? Da onde se tirou você? Aqui na igreja tem uns irmãos, de vez em quando, que acham que ele pode me chamar de você. Não pode, viu? Me respeita. Eu pago um preço. Mas não é sobre isso que eu quero falar com você. Imagine um filho tratando o pai de igual para igual. Você acha que há bênção nisso ou não? A unção que está no pai e na mãe não toca mais nele. Não respinga mais nele. Não respinga mais nela. Por isso está atraindo condenação para a vida. 13:15 é o último. O coração contente alegra o rosto, mas o coração triste abate o espírito. O sábio tem fome de conhecimento, enquanto os tolos se alimentam de insensatez. Para os aflitos, todos os dias são difíceis. Para o coração alegre, a vida é um banquete contínuo. Fala a verdade. Fala a verdade. Nesse texto que nós acabamos de ler, nesses versos, tem duas coisas que influenciam no nosso estado de humor. E isso é verdade também. Que um coração angustiado resulta num espírito abatido. Você não pode esperar que alguém que acabou de perder o seu cônjuge, ou seu pai, sua mãe, um irmão, um filho, esteja sorrindo. Porque é normal essa situação. Um coração angustiado vai resultar num coração, num espírito abatido. A tristeza deixa a pessoa oprimida. Você precisa viver o seu luto. Viver o luto é normal. A gente precisa ter momentos de chorar, isso é normal. Até porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite. Mas ao nascer do novo dia, tem bênçãos novas chegando sobre nós. Então não dá para ficar vivendo tristeza por aquilo que já foi, por aquilo que passou. Porque a vida continua, casamento continua, família continua, ministério continua, trabalho continua. Mas uma pessoa triste, ela mostra. Deixa eu te dar um exemplo. Você se lembra de um homem chamado Neemias? Que a morte passou na frente dele, aqui assim, ó, questão de segundo. O rei só falou para si, que rosto é esse? Joe, isso aí não é outra coisa a não ser tristeza de coração. Está fazendo o que contra mim? Fala, só pode ser medo de que vai falar. O coração triste, o espírito está triste. E a vida é triste. Já o coração alegre está sempre em festa. Mesmo quando as adversidades aparecem, ele não é abalado. Então, é interessante isso, porque você olha para o rosto de uma pessoa que diz que tem Jesus, e ela está constantemente com a cara emburrada, não há sorriso, não há alegria, é o zangado da Branca de Neve. Não tem expressão de vida. Precisa tratar a alma. Precisa tratar a alma. Sabe por quê, irmãos? Senão nós vamos começar a dar tristeza para os outros. É normal chorar? É. É normal passar por tristeza? É normal, faz parte da vida. O que não é normal? É a gente viver nesse estado.
Porque quem crê no Senhor, seu Deus, sabe que Deus está cuidando, que Deus tem o futuro, que Deus preparou uma vida no porvir. Então, o momento não pode definir a sua história. Ou pode? Não pode, querido. É isso. O coração alegre está sempre em festa. É possível que a gente passe por algumas amarguras aqui nessa vida? Sim, aliás, sim. É lógico que sim. É possível que a gente tenha alguns momentos de tristeza na vida? Sim, é lógico que é normal isso aí. Jesus, quando chega diante do túmulo de Lázaro, que ele amava, a Bíblia diz que Jesus chorou. Por causa do pecado, na humanidade, obviamente, mas Jesus chorou. Você se lembra quando Jesus está no Getsemane? Que a angústia do que vai lhe acontecer, a tensão, acabou se transformando ali no romper das pequenas artérias, transformando em coisa. Isso é a humanidade, mas não deixou de ser Jesus. Jesus não deixou de ser quem ele era. Você se lembra que depois da cruz, depois da ressurreição, os discípulos estão apavorados, reunidos num ambiente fechado, todo mundo lá com a cabeça, e agora como é que vai ser? Essa frase é fatal. Ele entra e fala assim: paz seja convosco. Um coração alegre, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aconteça o que acontecer com a gente aqui, não se esqueça, há um lugar preparado para viver com Jesus. Faça esse ambiente aqui ser uma pré-estreia. Você pode não ter o carro que você quer, a vida que você quer, mas ame aquilo que Deus te dá. Você pode não ter as roupas que você quer, o corpo que você quer, mas valorize o corpo que Deus te deu. Dá para caprichar? Dá. Sempre dá para dar uma caiada no tabernáculo. Mas a gente precisa cuidar. Amém? Fique em pé em nome de Jesus. A Heloísa